Olá, tudo bem? Bom, a tua sala de reuniões deve estar com a parede ou com o quadro cheio de papeizinhos desse, né? Folhinhas de bloquinhos desse, com um monte de ideias que o teu pessoal junto com você levantaram. Então tá tudo lá coladinho. Agora sim, agora nós vamos fazer o trabalho de começar a analisar melhor esses dados. A gente vai usar o diagrama de afinidades. Quem é da indústria deve conhecer esse trabalho como KJ, diagrama KJ, que é em homenagem ao criador dele, né? O Jiro Kawakita, que criou isso há muitos anos atrás. E o que a gente vai fazer agora, apesar de eu falar em análise e tal, isso não é discussão ainda. Silenciosamente, você vai convidar os participantes a ir lá no quadro, na parede e começar a pegar os papeizinhos e agrupar por categorias. É um exercício silencioso mesmo e a gente se movimenta e é bem legal. Parece que não, mas quando a gente está se movimentando, parece que o fato de fisicamente você se movimentar, isso ajuda mais ainda o teu cérebro a funcionar. Então os participantes vão lá, você vai pegar o papelzinho do outro e é muito interessante, às vezes nesse exercício vai alguém e coloca num lugar e de repente um outro chega, começa a ler e acha que não é naquele lugar que deve estar, que aquela categoria não é certa e põe na outra. E é bacana se vocês têm um quadro branco ou uma parede de vidro que seja possível escrever com pincel atômico, porque vocês escrevem as categorias que à medida que vocês começam a separar os papeizinhos por afinidade, similaridade, dependência ou proximidade, automaticamente as categorias elas começam a surgir, tá? Só nesse momento você vai conseguir escrever. Começa a agrupar por similaridade ou dependência, ali vai nascer uma categoria. Então aí você vai lá, você ou é legal que tenha um que esteja coordenando e facilitando os trabalhos, que ele vai lá interpretando e já coloca aquela categoria por escrito. E assim o trabalho vai fluindo do momento em que você vai ver assim várias fileirinhas de post-its, né, dos papeizinhos colados embaixo de diferentes categorias. Bom, feito isso, depois que você já populou tudo aquilo, aí vocês vão para uma outra etapa, que é realmente observar se existe como montar subdivisões. Enfim, é um filtro onde a gente começa a selecionar os temas que são relevantes naquele trabalho, tá? E alguns deles vão ter uma interdependência, uma relação importante, aí você pode fazer uso de setas, e vai ficar uma coisa bem bacana, fica um filtro muito bem feito, uma análise muito bem feita com várias pessoas participando, que já vai ser o que vai te guiar para a partir desse exercício, aí sim, você vai começar a desenhar o mapa da jornada do teu cliente, tá? No nosso guia vai ter mais ou menos, para vocês terem uma ideia de como fica esse diagrama de afinidades, que é para ser o pontapé inicial para você começar a desenhar a jornada do teu cliente. Na próxima aula, a gente vai falar sobre uma outra coisa. Depois que você desenhar o seu mapa, eu já vou pedir para você listar 4 coisas muito importantes em cada etapa da jornada que você identificar através de todo esse trabalho de base que a gente já elaborou como vai ser feito. Bom, você vai colocar as expectativas do cliente, quais são os pontos de contato, quais emoções que esse cliente tem potencial de experimentar em cada etapa e quais barreiras para o sucesso dele em cada etapa. Então você vai listar essas 4 coisas para cada etapa, que aí na nossa próxima aula eu vou falar um pouco mais do que é que você vai fazer com isso, tá bom? Te vejo lá. Tchau!